Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as grandes promessas da Bíblia. E hoje nós vamos ver mais algumas que estão colocadas no livro do Gênesis. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, olha o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, a primeira personagem que nós vamos ver hoje é Agar. Mas existe promessa para Agar? Sim, não para ela especificamente, mas para o seu filho Ismael. Por quê? O amado lembra da história que Abraão e Sara não podiam ter filhos e eles não tinham filhos. E aí Deus havia prometido para Abraão uma descendência. E Abraão queria muito um filho. E era costume naquela época, quando alguém não poderia ter filho, ela então tinha a possibilidade de oferecer uma serva, de oferecer uma escrava, para que através dela a mulher tivesse filhos. E foi isso que Sara fez. Sara ofereceu então Agar para que através de Agar ela tivesse filhos. E este filho efetivamente é de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão já havia a promessa, ele já havia recebido a promessa de Deus de ter descendentes. E aí eles foram levados por um desejo interior de que este seria o filho de Abraão, o filho da promessa. Mas na verdade não era. Na verdade, eles quiseram ajudar o serviço de Deus e só atrapalharam as coisas. O fato é que Ismael nasce, mas por algumas circunstâncias internas que o amado já conhece, não houve consenso, não houve um ambiente muito bom em relação a esta criança, a Agar, a Sara, enfim, a toda a família de Abrão. Então, o que acontece é que Agar é mandada embora junto com o seu filho, pelo risco que poderia haver de ferir ou de trazer qualquer dificuldade, qualquer problema em relação ao filho da promessa, Isaac. Então, em Gênesis 16:10 e Gênesis 21:18, nós temos aqui Deus falando a Agar e dizendo que o seu filho Ismael, por ser filho de Abrão, ele também partilharia das promessas de Deus. Então, 16:10, nós vamos ver ali. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. E aí ele diz para voltar para Sara e humilhar-se diante de Sara, porque eles haviam aí discutido um pouco. E nós temos mais uma promessa, a promessa que está em 21:18, quando ela sai pela segunda vez, quando ela vai embora pela segunda vez, aí existe também uma promessa no sentido de que Ismael seria uma grande nação. Ergue-te, 21:18, ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. E a Bíblia nos conta que efetivamente é assim que acontece. Ismael é o pai de todos os árabes e é o motivo pelo qual o povo de Deus e os árabes ainda têm as suas divergências, ainda têm as suas dificuldades e eles ainda brigam pela terra, que a promessa havia sido dada a Abrão. Ismael era filho de Abrão, Isaac era filho de Abrão, os árabes são descendentes de Abrão e os judeus são descendentes de Abrão. Então, nós temos aqui uma promessa cumprida, né?
hoje nós conhecemos isso, né, de ser os descendentes de Ismael, uma grande nação. Muito bem. Uma segunda promessa foi dada em Isaac. Só que lembre-se, Isaac era o filho da promessa. Era o filho da promessa. Então, Deus deu a promessa para Abraão e esta promessa ia se realizar na pessoa de Isaac. Ele é chamado o filho da promessa. Então vamos ver ali. 17, 16, nós temos a seguinte passagem. Tudo em Gênesis, nós estamos estudando as promessas de Gênesis. Eu abençoarei e dela te darei um filho. Está falando de Sara. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. De quem ele está falando? Ele está falando para Abrão a respeito de Sara, porque Agar tinha tido um filho, mas não era este o filho da promessa. Então Deus está dizendo para Abrão que ele daria um filho para Sara e este filho seria Isaac. Então nós vamos ver que isso efetivamente acontece, isso efetivamente era o que eles entendiam lá em Romanos 9, 7. O amado vai ler o seguinte: nem por serem descendência de Abrão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, nós somos descendentes do filho da promessa e o filho da promessa foi Isaque. Veja só, em Gênesis 26, 3, 5 e 24, nós vamos ter agora a promessa dada diretamente para Isaac. Então veja ali, 26, 3. Deus está falando agora para Isaac. Mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abrão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. E aí ele fecha em 24 dizendo o seguinte: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, amados, o que nós temos aqui? Abraão foi o pai de muitas nações, não só das nações judias, porque o Novo Testamento ele nos explica que Abraão ele recebeu a justificação pela fé. E por nós termos recebido essa justificação pela fé, nós também somos descendentes de Abraão. Então, são nações e nós pertencemos a estas nações. Isaac era o filho da promessa diretamente de onde viria o povo judeu. E aqui nós vamos ver que Deus promete estar com ele como efetivamente ele vai estar. Ele dá bênção, ele dá a terra prometida, ele dá uma descendência. Se nós colocarmos isso para o mundo espiritual, nós vamos ver que Deus também nos promete, por sermos filhos de Deus, por sermos filhos de uma promessa em Jesus, nós também recebemos uma promessa de que Deus estaria conosco, de que nós seríamos uma bênção e que nós seríamos abençoados, que nós teríamos uma terra prometida, o nosso descanso eterno e uma descendência física ou espiritual. Então aqui nós vamos encontrar a promessa para Isaac. Aqui nós vamos ver que o povo de Deus está sendo formado, ele está sendo prometido e formado
formado desta maneira. Muito bem, descendente de Isaac é Esaú e Jacó. E o que acontece aqui é que Jacó ele acaba enganando o seu pai e movido então, inclusive auxiliado por sua mãe, Jacó acaba enganando Isaac e tomando a bênção de Esaú. E aí ele teve que fugir, etc. Jacó aqui, o nome Jacó aqui é um nome que remete, que lembra engano, que lembra esse tipo de atitude. Então, o que acontece é que Jacó foge e ele vai até a casa da parentela da sua mãe. A gente já sabe essa história, temos vídeos a respeito de Jacó e a respeito de Isaac. Pois muito bem, o que acontece é que quando ele está indo para lá, no meio do caminho, numa cidade de nome Betel, ele sonha, ele tem um sonho, que é o sonho onde ele vê uma escada, né, fazendo contato com o céu e anjos subindo e descendo. Mas quando ele conversa, então, com Deus, quando Deus vem ter com ele, em Gênesis 28, do 12 ao 16, ele recebe a promessa. Olha só qual é a promessa que Deus dá a Jacó. Por cima dela estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abrão, teu pai, e o Deus de Isaque. Isaque era o pai de Jacó e Abrão era o avô de Jacó. Mas como Abrão é importante aqui, porque foi o primeiro chamado, ele é mencionado como pai de Jacó. Isso a Bíblia faz, né? Efetivamente ele era o avô, mas ele aqui é tomado como pai, né? Então essa expressão ela é muito utilizada na Bíblia. Deus de Abrão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que tu fores, e te darei e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito. Amado, esta é uma promessa que nós podemos tomar para nós. Nós também somos filhos da promessa em Jesus. Nós também temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco e nos fará bendito, e nos fará abençoado, e nos dará terra e descendência. Então aqui nós vamos ter uma promessa que em Jacó foi cumprida, inclusive com a mudança do nome dele. E em nós está sendo cumprida. Quando Jacó volta, nós já estamos no 31, quando Jacó volta, Deus estaria com ele, né? 31, 3, disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó tinha medo de voltar, porque ele tinha enganado o seu irmão. Então ele não sabia o que Esaú poderia fazer com ele. Esaú tinha todo o direito, por ter sido enganado, todo o direito de se vingar. Então Deus diz: vai, agora eu permito você sair. Quantas vezes Deus nos coloca num lugar, numa circunstância, e que Ele não permite que a gente saia. Ele nos abençoa ali, mas não é o nosso lugar, não é a nossa casa, não é o lugar onde nós queríamos ficar. Mas Deus permite que a gente fique ali para cumprir um propósito dele.
E assim que nós cumprimos esse propósito, assim que se completa a nossa missão, então Deus permite que nós voltemos. Deus permite que a gente vá até algum outro lugar. E Ele nos diz, eu estarei contigo. Agora vai. Então, terminou a tua missão, agora você pode ir para o lugar do teu descanso, o lugar da tua casa. E é interessante que só aqui, neste momento, depois de tudo que Jacó passou, de anos que Jacó ficou fora da sua terra, longe da sua mãe, longe do seu pai, longe de tudo, sofrendo, é que Deus então muda o seu nome. Isso acontece em Gênesis 32, 28. Então, lá em 28 ele diz assim, quando ele luta com o anjo, né? Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Né? Então Israel quer dizer que luta com Deus, né? Ou seja, que prevalece no sentido de que não deixou o anjo sair enquanto o anjo não o abençoasse. E aí então ele faz uma aliança. Aí então, só aí é que ele faz uma aliança com Jacó. Isso está em Gênesis 35, do 10 ao 12. Então vamos lá. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel é o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a terra, que dei a Abrão e a Isaque, a ti a darei, e também a tua descendência depois de ti a darei. Se nós observarmos agora, meu amado, a promessa que Deus deu a Abrão, a promessa que Deus deu a Isaque e a promessa que Deus deu a Jacó, as promessas de Abrão e Isaque são muito parecidas. Elas são praticamente a mesma promessa. Entretanto, aqui ele só faz uma promessa de descendência e de terra. Ele não faz uma promessa de bênção e ele não faz uma promessa de estar com Israel. Entretanto, nós podemos entender que quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, o fato dele mudar esse nome, o fato de mudar o destino, o restante da vida de Jacó, por ele ser agora Israel, aquele que luta com Deus, significa dizer que nesta condição estão contidas as outras promessas que nós não vamos ouvir na Bíblia, que não está mencionada ali, que foi dada a Abrão e a Isaque. Então, desta maneira, as promessas estavam sendo passadas de pai para filho como uma herança. Isso vai acontecer em Abrão, em Isaque e em Jacó, agora Israel. Nós não vamos observar agora nos filhos de Israel, nos filhos de Jacó. Bem, amados, toma posse dessas promessas para você também, porque elas também são para nós. Bons estudos!